boa tarde. Muito bem, vocês preferem que eu fale alguma coisa agora ou preferem já responder perguntas, depois vocês chamam de quebra-queixo, né? Depois, né? Assim se chama? Como é que Licença, boa tarde, gente. O doutor Anoá, ele vai primeiramente falar sobre o caso, abordar um pouco sobre o assunto com vocês. Quando ele encerrar, aí cada repórter pode fazer as perguntas, pode se direcionar até aqui o microfone e fazer a pergunta, tá bom? Combinado assim? Bom, todos já sabem, apesar de ter ido para uma segunda confirmação do exame, que isso é o procedimento já no protocolo, ainda não retornou esse exame não, né, Daniel? Ok. Então, mas bom, enfim, tem lesão característica, tem um primeiro teste positivo, um homem, eu preferi não dar muito detalhe do paciente, tá? Até para não correr nenhum risco de porventura, uma identificação, enfim. Mas está isolado, está bem, está em casa, não necessitou internação hospitalar. E, enfim, já era esperado, claro, né? Também é uma doença que está espalhando aí no mundo, apesar da transmissibilidade baixa. Um vírus que é endêmico em alguns países da África, sobretudo na África Central, República do Congo, por ali. Então, um vírus que está se manifestando fora de uma região endêmica, né? Então, esses casos não têm uma relação direta com a República do Congo, então nós temos que ficar atentos. Vídeo que passamos com as variantes do Covid, né? Cada uma se manifestando ou agredindo de uma forma diferente. Então, claro, é motivo de preocupação, não só para a gente, mas motivo de preocupação mundial, tanto é que a OMS vem passando relatórios, o Ministério da Saúde vem passando orientações também. Então, um vírus, entre aspas, novo. Por quê? Porque ele está se manifestando, está sendo transmitido fora da sua região, que já é endêmica. A varíola, como a gente conhece, foi declarada erradicada, parece em 1980, né? Isso, o último caso foi em 1977. Então, a OMS declarou a varíola extinta. Vacina para varíola era obrigatória, acho que no Brasil até 1970, não é isso? Ou mais um pouco. Né? E depois ficou somente para profissionais que trabalhassem com o vírus, né? Indústrias, enfim, biotecnologia. Então ficou essa vacina. Alguns fabricantes ainda fabricam, né? Então existe uma certa escassez. Mas enfim, primeiro caso, vamos ter mais, claro, como em todos os locais do mundo, então isso também nós já temos que saber e vamos continuar com os protocolos que estão sendo seguidos, protocolos do Ministério da Saúde, protocolos aqui da Secretaria de Saúde, da FPS, vamos continuar seguindo. Eu acho que, como introdução, e fiquem à vontade para as suas perguntas. Boa tarde, Peguer do Portal Norte de Notícias. Como é que está a questão da vigilância nos aeroportos de Manaus e se a empresa que gere o aeroporto de Manaus foi comunicado sobre, porque as pessoas estão entrando e saindo, no caso dele já veio com a doença de Portugal, deve ter passado com febre e não teve nenhuma questão de fiscalização sobre isso. E até das outras pessoas mesmo que chegam na cidade. Eu entendo a sua pergunta, a sua preocupação, é importante. É um vírus, se você for falar em... Bom, você vê um vírus, a primeira coisa que você tem que ver é a virulência, qualquer vírus. Então, virulência é a capacidade que ele tem de causar malefício ao corpo, de agressividade. Aquela variante P1 que atacou Manaus, atacou o Brasil,
em variante B1 da Covid em 2021, extremamente agressivo. Extremamente agressivo. A pessoa dormia muito bem, acordava com 90% do pulmão tomado, entre aspas. Então, agressividade. Então, se você for ver a agressividade deste vírus, ok? Então, a agressividade dele, os casos que ele tem manifestado, são casos muito leves. Então, primeiro, virulência. Segundo, transmissibilidade. Então, nós temos que ver, por exemplo, a variante Ômicron e essas subvariantes que nós temos agora de Covid são altamente transmissíveis, porque elas estão muito na via aérea superior, não afetam tanto os pulmões, nem os rins, e com isso ela espalha muito. Então, nós tivemos em janeiro mais de 100 mil casos de Covid. A transmissibilidade do vírus da varíola, dos macacos, a transmissibilidade também é muito baixa. Precisaria um contato íntimo, um contato sexual íntimo, com trocas assim de salivas, enfim, precisa um contato mais, né? De todas as formas também, não existe, isso não é aeroporto, é uma área federal, também não existe um protocolo do Ministério da Saúde ainda específico, como tinha para a Covid, específico para a varíola do macaco. Então, não tem um protocolo que a gente deva seguir. Vamos aguardar, né? A gente não inventa a roda. Vem as informações, vem os direcionamentos e nós seguimos. Tá bom? TV Encontro das Águas. Secretário, o que o senhor recomenda, então, às pessoas, principalmente de quem vem de fora e que tem contato com essas pessoas vindas da Europa, de onde hoje vem o maior número de casos? Pois não. Recomendo seguir os protocolos do Ministério da Saúde, os protocolos aqui, iguaizinhos da Fundação de Vigilância de Saúde, Secretaria de Estado, Instituto de Medicina Tropical. Então, os contatos são seguidos pelas devisas, pelos CIEBs municipais. Então, aqui em Manaus, é comunicado o caso suspeito, a prefeitura já vai em cima, colhe material para exame, já identifica os contatos e existe essa vigilância, esse segmento. Então, qualquer prefeitura do interior também tem que se comportar da mesma maneira. Então, o paciente, que já vai aparecer essa pergunta, mas teve os sintomas, o que o paciente tem que fazer é procurar atendimento. A partir daí, com a equipe de saúde. Boa tarde, Vivi Oliveira, do site de notícias da Amazonas Atual. Secretário, existe alguma medida pré-definida para evitar que esse primeiro caso se transforme em 1000 casos? Medidas também preconizadas pelo Ministério da Saúde, né? Isolamento, segmento dos contatos, testagem dos contatos mais próximos, né? São esses os segmentos. É a norma, nós temos que seguir a norma. Mas o principal realmente é o isolamento, né? Então, se o isolamento é domiciliar, mas que ele fique isolado. Se está no hospital, se houver necessidade de internação, qualquer hospital tem o seu protocolo de uma doença contagiosa. Então, você vem em isolamento, né? Está com meningite e tal, vai se comportar da mesma maneira a equipe, com o EPI bem protegido e tal, para não se contaminar. Secretário, Mayara Ribeiro, do Portal Em Tempo. As pessoas estão confundindo muito varíola dos macacos com catapora. Você pode explicar qual é a diferença dessas doenças para que as pessoas possam se preocupar em procurar ajuda? Veja só, o leigo não vai conseguir fazer essa diferença, tá bom? Existe também uma confusão com herpes, tá? Teve até um caso de um pelo engravado, e as pessoas assustadas, né, pensando que é. Então, assim, isso precisa ser feito, o critério de diagnóstico de um caso suspeito é feito pelo médico. Então, o médico faz aquele diagnóstico, ok? Então, vamos lá. No geral, febre, dor no corpo, né? Como qualquer doença viral contagiosa, né, isso, professor? Então, dor no corpo, cansaço, né? Todo mundo aqui já ficou gripado, sabe o que é isso? Então, você está com aquela moleza, com aquele cansaço, tem febre e tem gânglios, ínguas,
ok? Línguas, isso é fundamental. E começam a aparecer as erupções na pele, a pele avermelhada, que os médicos chamam de exantema, começa a aparecer vesícula, pápula, vira coisa de pus, né? E depois forma uma crosta. Varicela, está aqui o professor Marco Guerra, mas fui aluno dele, então acho que eu posso falar. Então, costuma com uma lesão na face, uma lesão única, depois ela vai se espalhando para o dorso da mão e tal. Esse surto agora, que está acontecendo no mundo, tipicamente os sintomas são febre, íngua, e essas erupções, essas lesões estão ocorrendo nas áreas anogenitais. Então, na região anal, na região genital e na região perineal. Esse surto de agora está se comportando dessa maneira em mais de 90% dos casos. Bom, secretário, boa tarde. Eu queria que o senhor fizesse um comentário. Desculpa, e 98% dos casos em homens. Nós temos somente no mundo 83 mulheres. Ok? 98% destes homens com relação homossexual com outro homem. Bom, secretário, boa tarde. Se o senhor fizesse um comentário sobre essa questão do fato do vírus ser perigoso por estar fora da região mais endêmica e que a gente pode esperar mais casos. Esses dois comentários, na verdade, por favor. Desculpa se eu falei perigoso, não foi tanto essa a intenção. É preocupante porque é um vírus que está se comportando desta maneira fora da sua área. Então, na verdade, a preocupação não é porque ele está fazendo isso. A preocupação é o que ele pode fazer ainda. É só isso que ele vai fazer? Ah, beleza, o tempo vai mostrar. Então, o motivo da preocupação é essa. Nós não podemos deixar essa doença se alastrar aí, porque a gente não sabe. O vírus está sendo capaz de ter manifestações fora da sua área. O que mais ele pode fazer? Ok? E essa questão de se vai ter mais casos também é algo... Sim. E essa questão de mais casos também é algo, como o senhor falou, né? Depende muito. Né? Mais casos vai depender muito justamente de seguir as normas do Ministério da Saúde. Né? Então, assim, por mais que seja uma doença leve e tal, mas tivemos, eu acho que um caso de falecimento, um paciente imunossuprimido. Né? Então, imagina, você está cheio de ferida na pele, numa região contaminada, como é região anal, região perineal, contamina com bactéria, tem que internar, enfim. Então, isso aí nós precisamos ficar muito atentos, que nós não podemos deixar uma quantidade imensa de pessoas estarem se contaminando. Boa tarde, doutor. Gostaria que o senhor explicasse qual é essa relação da transmissão da varíola do macaco com os homossexuais, visto que a OMS informou, né, que a maioria desses casos são homossexuais e bissexuais. A relação? Isso, a relação da transmissão. Veja só, eu não posso dizer que tem uma relação. Nós temos que tomar muito cuidado também para não estigmatizar. Vocês são novinhos, mas quando o HIV nasceu, também começou a história que só era homossexual que pegava. Se lembrem, todos se lembram disso. Né? Não é isso. Então, é que nós não podemos também fugir dos dados. O que eu estou passando são os dados que a gente tem. Tem 9.000 e poucos casos no mundo. E está se comportando dessa maneira. Este surto está se comportando, tanto é que a OMS emitiu aí orientações sobre isso, né? Diminuir o número de parceiros, evitar, né? Por enquanto, proteção, que é fundamental, mas, enfim, você não pode fugir dos dados que você tem. Ah, surgiu a vacina agora, vamos vacinar todo mundo? Não. Você vai olhar o grupo, a epidemiologia. Então, se formos começar a vacina amanhã, não é isso, Daniel? Amanhã nós vamos seguir os dados que nós temos. Eu digo nós não inventamos isso. Vem as orientações do Ministério, vem as orientações da OMS, mas com certeza, qual é o grupo de risco? São crianças de 0 a 5 anos? Não. Mas espera aí, quais são então? São os dados que nós temos. Então você revisa os dados e o dado, como ela está se comportando no momento, vai mostrar que precisam ser homens, né? Com tipo isso. Né? Obrigada. Boa tarde, Luiz da TV Band. Secretário, eu não Luiz sei... da onde? TV Band.
conheço não, mas tudo bem, vai. Sem problema. Não sei se exatamente essa pergunta seria direcionada para o doutor Daniel, mas vocês veem aí. Esse caso, no caso desse homem, né, foi notificado pela FVS chegou a FVS no dia 21 de julho, né? Dia 21 de julho. Só que no release diz que ele chegou em Manaus no dia 7 de julho. Então, pelas contas, ele já está há 21 dias aqui em Manaus. Quando que a gente pode considerar exatamente assim, que possa acabar o isolamento social dele? Enfim, eu não sei se conseguiu me compreender dessa forma. Certo, boa tarde a todos. Na verdade, ele chegou em Manaus no dia 20. Essa informação aí eu posso verificar nesse documento, mas acredito que no dia 20 que ele chegou em Manaus, no mesmo dia, ele já procurou a unidade de saúde. E aí é onde ele foi já recomendado para ficar em isolamento. Ele relata que durante todo esse percurso do aeroporto para a residência, depois para a unidade tropical, ele sempre usou máscara também. Então não tem essa informação de que ele já estava em Manaus nesses 21 dias, não. A informação que nós temos é do dia 20 mesmo, tá, irmão? Boa tarde, secretário. Naine, da Rede Amazônica. Queria que o senhor explicasse para a gente o período de transmissibilidade da doença, a partir de que momento que ele vai poder sair do isolamento social. Beleza. Vamos lá. O período de incubação, que é aquele período em que você está com o vírus, mas não está manifestando nenhum sintoma, pode variar de 5 a 21 dias, não é isso, professor? De 5 a 21 dias. Ok? Então você começa a ter febre a partir, eu acho que do terceiro, entre o primeiro e terceiro dia de febre, você começa a apresentar as lesões avermelhadas, enfim, isso vai evoluindo. Todos os trabalhos, os livros mostram que você tem critério para dizer que não está transmitindo mais quando você já se livrou das crostras, que é a última parte da lesão, e já formou uma pele bem fininha, mas já formou a pele em cima, né? Uma nova pele. Esse é o critério para dizer que você não transmite mais. Boa tarde, João Gomes, da TV A Crítica. A minha pergunta era a que ela fez, o senhor já respondeu, mas eu queria perguntar também, nesse período de isolamento de 5 a 21 dias, qual que é o tratamento que é feito, o tipo de droga que é usado com esse paciente para tentar controlar esse quadro? Um dos maiores infectologistas dessa terra. Boa. Não existe um antiviral, mas é muito caro e não é utilizado no Brasil, só está liberado na Europa. Mas o tratamento é sintomático, porque as lesões são dolorosas, principalmente nas regiões onde estão sendo afetadas, são mais dolorosas ainda. Então é analgésico e uma aplicação de alguma medicação que permita que haja uma cicatrização mais rápida dessas lesões, para que não haja também o desenvolvimento de infecção secundária, já que fica aberto a ferida depois que rompe aquela parte purulenta que é a manifestação principal da doença e que caracteriza principalmente a doença. Então é totalmente sintomático, não é uma doença agressiva, não é uma doença sistêmica, portanto a tendência é que é uma doença autocurável. Atualmente há alguma contraindicação de medicamento? Há medicações que podem provocar hemorragia, que esse tipo, até aspirina mesmo, e os anti-inflamatórios que podem contribuir nesse momento. Mais alguém vai fazer perguntas? Podemos encerrar. Ok? Muito obrigado pela presença, mais uma vez, obrigado pela ajuda de vocês levarem a informação aí para a nossa população. Muito obrigado, parabéns a todos. Você acabou de assistir a coletiva de imprensa do secretário de Saúde do Estado, o senhor Anouar Samad, que
que falou sobre as medidas em relação ao primeiro caso de varíola dos macacos, com imagens de Murilo Rodrigues e reportagem de Vivian Oliveira. Nós encerramos a transmissão, lembrando que essas e outras notícias você pode conferir no site do Amazonas Atual, o seu site de notícias.